Boa noite, queridos irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma grande honra estar com vocês, mais um domingo, dia do Senhor, para compartilharmos a palavra de Deus. Hoje o nosso texto é Mateus 5, do 27 ao 30, dando continuidade na nossa série de exposições no Sermão do Monte. Mateus 5, do 27 ao 30. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, ela é que nos instrui, que nos alimenta, que nos guia. Senhor, eu te peço que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nos ajuda a compreender, Senhor, as maravilhas de Tua lei, a Tua verdade. Alimenta-nos, Senhor, espiritualmente nessa noite. Eu reconheço a minha fraqueza, a minha dependência e a minha necessidade de Ti. Eu te peço, Senhor, usa-me como instrumento Teu para falar à Tua igreja que aqui se reúne e as pessoas que nos assistem, Senhor, pela internet. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, para nós adentrarmos no texto de hoje, é importante nós lembrarmos que no versículo 20, o Senhor Jesus Cristo afirmou: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O Senhor, após falar isso, passou a fazer a sua própria exposição da lei, estabelecendo um contraste entre o real sentido, o real significado da lei e o falso ensino dos escribas e fariseus. Isso é importante a gente atentar, que Cristo ele não está em momento algum contra a lei de Deus. As antíteses que nós encontramos aqui são entre o ensino de Cristo, que ele está interpretando corretamente, dando a real interpretação da lei, e o ensino dos fariseus e escribas, que seguiam a tradição rabínica. Então nós vimos até aqui que muito tinha sido deturpado e muitas vezes eles tinham uma compreensão muito limitada e externa simplesmente de cada mandamento. Eles viam a letra da lei, mas não observavam o espírito da lei. Então isso é importante nós considerarmos, porque pode acontecer alguma confusão quando a gente vai ler a Bíblia e quando Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, alguém pode estar pensando que ele está em contraste com a própria palavra de Deus e jamais é isso que está acontecendo. Então, na semana passada, nós consideramos a primeira antítese apresentada pelo Senhor Jesus, nos versículos 1 até o versículo 26. E Cristo apresentou ali a raiz do sexto mandamento, em contraste com o entendimento da tradição rabínica. Nós vimos ali que ele falou, né, vocês ouviram o que foi dito, não matarás, aquele que matar será sujeito, etc. A gente trabalhou ali o real entendimento a respeito daquela lei. E nos versos que tratamos hoje, que nós vamos tratar hoje, o Senhor lida com o sétimo mandamento, em antítese com
compreensão popular da época ensinada pelos escribas e fariseus. Então, da mesma maneira que na semana passada nós vimos que eles tinham uma compreensão muito limitada do mandamento, quando dizia assim, não matarás, eles se preocupavam só com a questão externa. Se eu matar, você vai estar sujeito a um julgamento, né? Então eles pensavam que enquanto a pessoa não chegar até a assassinar literalmente outra pessoa, ele está obedecendo à lei, ele está obedecendo o mandamento. Não importa se ele xinga os outros, não importa se ele bate nos outros, não importa se ele ofende as outras pessoas, ou se ele difama as outras pessoas, ou com suas palavras insulta, ele não está quebrando o mandamento, porque ele não chegou a matar. Então Jesus vai mostrar que o próprio ódio no coração, o insulto com os lábios, essa raiva que a pessoa sente e esse desejo de matar o outro no coração, no íntimo, isso já consiste a quebra do mandamento. Então, hoje, ele vai mostrar também, de modo semelhante, né, qual é a raiz do 7º mandamento. Em primeiro lugar, vamos considerar qual era a interpretação dos escribas e dos fariseus sobre o assunto. Jesus disse, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Tá, os escribas e fariseus, seguindo a tradição rabínica, eles citavam o 7º mandamento, não adulterarás. Está certo, realmente o mandamento diz isso, nós não devemos adulterar, isso está correto, mas eles falhavam em dar uma exposição adequada desse mandamento. O problema não estava no mandamento em si, mas em uma exposição defeituosa do mandamento, né? Os fariseus e escribas, da mesma forma como fizeram com o 6º mandamento, né, eles reduziram o mandamento, limitando ao ato físico do adultério, da mesma forma como fizeram com o mandamento. Então, desse modo, enquanto eles não cometessem literalmente o ato, né, da traição, do adultério, eles pensavam que eram perfeitamente inocentes, né, sobre esse preceito. Mais uma vez, nós observamos que eles consideravam somente a letra da lei, sem compreender corretamente o espírito da lei. Na realidade, meus irmãos, eles nunca haviam compreendido adequadamente os 10 mandamentos, né? E aqui, com licença, nós já podemos fazer uma reflexão. Será que essa maneira de compreender a lei de Deus, os mandamentos de Deus, não é uma compreensão que muitas pessoas têm hoje? Muitas pessoas talvez se consideram justas por não terem sido culpadas de um pecado escandaloso. As pessoas às vezes dizem assim, não, eu sou uma boa pessoa, eu nunca matei ninguém, nunca assaltei alguém, nunca traí a minha mulher, e dessa forma a pessoa confia, muitas vezes, a sua própria salvação em sua justiça própria, em suas obras, porque tem uma visão muito limitada a respeito da lei de Deus. E muitas vezes essas pessoas ignoram concessões que são feitas com o pecado e a real condição do seu próprio coração. Por exemplo, alguém pode dizer assim, eu nunca adulterei, mas já deu em cima na secretária do trabalho dele, disse que era brincadeira, mas dá em cima dela, né? Nunca adulterei, mas ele tem certas conversas secretas com outras mulheres. Isso aqui eu estou falando dos homens, mas também se aplica às mulheres, né? No caso, as mulheres também têm conversas secretas com outros homens que não são marido, né? Com conteúdo ali que não deveriam, que não convém falar, né? A pessoa pode dizer, eu nunca adulterei, mas flerta com outras pessoas quando acha uma pessoa bonita, troca olhares, né, quem sabe, né, puxa um assunto ali, né, no coração a pessoa já gostaria de ter algo com aquela outra ali. Alguém pode dizer, nunca adulterei,
mas coloca diante dos seus olhos fotos e vídeos examinando outras pessoas com cobiça, o corpo, a silhueta de outras pessoas com cobiça no coração, né? A pessoa pode dizer, eu nunca adulterei, mas assistir vídeos e filmes imorais que levam à cobiça, né? Ou mesmo pode dizer, nunca adulterei, sendo solteiro, mas ela ela teria intenção de destruir um casamento, de acabar com um matrimônio de outra pessoa, né? Gostaria de ter como marido ou como esposa o cônjuge de outrem. Ou alguém pode dizer, eu nunca adulterei, mas se veste com a intenção de provocar o desejo de outro que não é o seu cônjuge, né? Para que com a sua aparência ela seja desejada por outro que não é o seu marido, e vice-versa. Nós vamos observar, meus irmãos, que o mandamento não é meramente externo. Muitas pessoas pensam assim, não, esse mandamento não tem nada a ver comigo. Muitas vezes você vai observar que na raiz do mandamento, né, ele é mais profundo do que você achava. Ele não é quebrado somente quando o ato é consumado. Não é quebrado somente quando alguém, de fato, trai a sua esposa e é pego ali, né, no flagra. O 7º mandamento, ele deve ser compreendido à luz do 10º. Esse que é o ponto. Essa que é a raiz da questão. O 7º mandamento, ele deve ser considerado, ter uma ligação com o 10º. Qual é o 10º? Não cobiçarás. Lembra? Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, não é só uma questão meramente externa, de um ato externo, exterior. É uma questão do coração. É uma questão interior. Aquele desejo interno te leva a cometer o ato externo. Em Mateus 15, 19, Jesus diz, o texto bíblico vai dizer o seguinte: do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, o adultério procede do coração. Sendo assim, o Senhor Jesus vai apresentar a raiz desse mandamento. Qual é, então, a interpretação correta do 7º mandamento? Como é que o próprio Senhor Jesus Cristo vai mostrar que ele deveria ser observado? Ele vai dizer no verso 28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então o Senhor Jesus Cristo explica que o adultério não é somente o ato, né? O pecado não é somente o ato do adultério, mas o desejo no coração e no pensamento também são. E aqui, meus irmãos, observe a profundidade disso em meio à sociedade que nós vivemos hoje no nosso contexto brasileiro, aqui em 2022. Nós vivemos em um contexto, em uma sociedade que está imersa na sensualidade. Imagine que é isso que Jesus Cristo falou, que só de você cobiçar com desejo impuro no seu coração, você já está quebrando o mandamento. Imagine isso agora à luz do contexto brasileiro que nós estamos aqui. Se a gente parar para observar a nossa sociedade, nós vamos observar que a própria publicidade utiliza sensualidade para vender os produtos, né? Às vezes é um produto que não tem nada a ver, é um refrigerante, aí tem sensualidade ali para vender o produto. Um relógio, mesma coisa. Então, se utiliza de sensualidade para vender produtos com a publicidade. O conteúdo, já parou para observar a letra de algumas músicas que são muito populares, né? Muitas vezes são conteúdos imersos em imoralidades, incentivo, inclusive, à própria infidelidade conjugal, né? E são músicas que estão famosas na boca do povo,
todos cantando nas paradas, celebrando a imoralidade. Meus irmãos, os vídeos, filmes, séries, muitas vezes são recheados de conteúdo obsceno. Às vezes é difícil até de encontrar, né? Uma coisa legal para assistir, que seja agradável, que geralmente tem muito conteúdo que às vezes você está assistindo um filme legal e de repente algo obsceno, sabe, contaminado. Além disso, meus irmãos, você pode ouvir nas ruas uma linguagem imoral, pervertida, é comum de ser ouvida, conteúdo impróprio. Meus irmãos, a própria romantização da imoralidade, da própria infidelidade conjugal, nas novelas, aparece às vezes ali um casal, casado, mas aparece um outro ator ali de fora, que parece que tem uma conversa melhor, ela se apaixona, né, por um terceiro que não é o seu marido, né, e porque ela tem esse sentimento avassalador, abandona o marido e fica com o outro, e o enredo é mostrado de uma forma que você tem que ficar torcendo para o outro. Você pode ser levado a ficar torcendo para o próprio adultério, e sem se perceber, né, e essas coisas vão influenciando as pessoas, influenciando a sociedade, é como se fosse algo normal, como se o que sustenta um casamento fosse simplesmente uma paixão, né, como se a aliança que é feita, né, do matrimônio fosse algo que não tem tanta importância assim, que pode ser quebrado por qualquer motivo, né, e o adultério parece que é algo que já é relativizado, não é tão sério assim, a pessoa estava apaixonada, então era isso que importa, é o amor da vida dela, esse tipo de coisa. Há uma romantização da infidelidade. Meus irmãos, há uma vulgarização do ato sexual fora da aliança do casamento. E, meus irmãos, atualmente, há o questionamento por parte de alguns, até mesmo sobre o próprio conceito do casamento, dos moldes bíblicos entre um homem e uma mulher. Então, olha o contexto que nós estamos. Além disso, existe um estímulo cultural na vestimenta, nas roupas, que mostram demais, que exibem sensualidade. Não, mas está na moda, todo mundo está vestindo assim. Mas você não vai observar, por exemplo, o mandamento de Deus. Se eu sei que só de alguém olhar com cobiça, isso já leva a pessoa a cometer um pecado, eu vou me tornar um instrumento disso. Sabe, eu tenho que considerar, né, também se eu não vou estar levando outras pessoas a pecar com o meu comportamento, com a minha vestimenta, né, com a forma como eu vou me expor, tanto nas ruas quanto nas redes sociais, né. Então, às vezes, há uma exposição muito grande, uma cultura de exposição e exibição do próprio corpo, né, sem considerar isso, que eu posso, né, para querer ganhar curtidas, visualizações, né, me vestir de forma que esteja sensual, e está levando outras pessoas que você nem sabe onde ou como, mas a pecar por meio de um ato imprudente. Então, nesse contexto todo que nós vivemos, que nós estamos inseridos, nós temos que lembrar das palavras de Cristo, o que ele disse: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Como é profundo isso, né? Como eu falei, é certo que o que é dito aos homens também se aplica às mulheres, né? Então, as mulheres também têm que pensar nisso. Olhar com cobiça para alguém do sexo oposto, também estão quebrando o mandamento. Então, esse é o ponto, não é o olhar normal, por exemplo, que um homem tem sobre uma mulher, normalmente, solteiros, etc. Não, aqui é um olhar cobiçoso, um olhar com lascívia, é um olhar que mentalmente comete o adultério. O D. Carson, né, nesse ponto, ele vai afirmar o seguinte: eu escrevo essa frase com vergonha,
Qual de nós não é culpado de adultério? Sinceridade diante de Deus nesse assunto pode produzir em nós pobreza de espírito. Se a gente parar para pensar no peso das palavras de Jesus, de só de você olhar com cobiça, desejar no coração, você já quebrou o mandamento, isso deveria levar a nós a pobreza de espírito, a vergonha, a tristeza. Compreensão da natureza da lei e do nosso pecado deve nos levar à pobreza de espírito e a nossa firmeza na luta contra o pecado. Eu lembro quando eu estava pregando aqui sobre esse assunto de que se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, nós jamais entraríamos no reino. Eu lembro que teve um comentário, se eu não me engano, foi do John MacArthur, né, que falou que isso tem dois aspectos. Um dos aspectos é que quando a gente observa a profundidade da lei, isso nos faz pensar que nós nunca vamos conseguir ser salvos por meio dela, pelas nossas próprias obras, porque todos nós quebramos, em algum nível, as leis de Deus. Mas, em um outro aspecto, nós somos justificados em Cristo. Em outro aspecto, também, nós temos que ter uma justiça que é muito superior dos escribas e fariseus, porque nós não temos que ter uma justiça simplesmente externa. Então, nós como cristãos, também vamos considerar o espírito da lei. Por amor a Deus e crescermos em santificação, nós vamos considerar também os nossos corações. Mesmo que não tenha ninguém olhando para nós, mesmo que a nossa esposa não esteja por perto, ou não tenha algum irmão ou um pastor, nós estamos diante de Deus. Ele sabe até mesmo quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabe o que nós estamos pensando, onde nós colocamos os nossos olhos. Então isso deve levar a gente também a uma santificação e uma observância da lei acima da forma como faziam os fariseus. A gente vai tomar cuidado com aquilo que a gente vê. A gente vai tomar cuidado diante onde é que nós estamos colocando os nossos olhos ou os nossos corações. Nós vamos tomar mais cuidado para não pecarmos contra Deus. Meus irmãos, como eu falei, essa compreensão a respeito da lei nos leva à pobreza de espírito. A gente percebe a nossa dependência de Deus, nós clamamos ao Senhor para que nos purifique de nossas imoralidades, para que nos ajude a caminhar em santidade, mesmo diante desse contexto todo em que vivemos. Nós nos voltamos para Cristo, que é quem nos salva da condenação do pecado, e por conta de Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados, mas agora nós também tomamos uma posição firme na luta contra o pecado, porque percebemos que isso não é algo trivial, bobo, cultural, isso é odioso pela parte do Senhor. O Senhor odeia o pecado, é algo abominável. Será que para você o pecado é algo abominável ou é algo corriqueiro? Não vou mais me preocupar com isso. A gente não pode ter esse tipo de pensamento, de se acostumar com aquilo que é perverso, com aquilo que é vil, com aquilo que é pecaminoso. A marca do crente é a luta contra o pecado. Nós precisamos estar crescendo em santificação, Tudo aquilo que for justo, que for puro, se há algum louvor, alguma virtude, isso nós vamos alimentar a nossa mente, nós vamos considerar, Será que nós estamos vivendo de forma agradável a Deus? Será que a maneira como nós estamos enxergando o mundo está adequada com a palavra de Deus? A forma como a gente tem se relacionado com as outras pessoas? Será que a gente não tem vacilado em uma dessas áreas que nós estamos apresentando aqui? Como é que eu tenho lidado com as outras pessoas na rua, no trabalho, em casa? São coisas para nós considerarmos e levarmos a sério a santificação. Em terceiro lugar, qual deve ser então
a nossa postura em relação ao pecado. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Nós vimos qual era a compreensão dos fariseus acerca desta lei, do sétimo mandamento. Nós vimos qual é a real compreensão, a raiz do mandamento, que o sétimo mandamento deveria ser observado à luz do décimo, da cobiça. E nós vamos ver agora qual deve ser a nossa postura em relação ao pecado. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É curioso que naqueles tempos as pessoas pensavam que o olho direito e a mão direita eram mais importantes do que o olho esquerdo e a mão esquerda. Então o Senhor Jesus Cristo se vale dessa compreensão popular para falar a respeito disso. Um comentarista diz que o olho é considerado como o meio pelo qual a tentação vem, e a mão um instrumento pelo qual o pecado é cometido. É certo, meus irmãos, que nós não devemos levar essas palavras ao pé da letra, né? Nós temos que sempre observar as figuras de linguagem no texto, né? Então, no texto tem hipérboles, são exageros, né? Tem outras figuras de linguagem que a gente tem que ser sensível para compreendermos corretamente o texto, né? Porque, senão, a gente pode chegar ao absurdo de decepar a própria mão ou arrancar o olho, sem compreender o que o texto estava de fato querendo dizer. Só para ilustrar como o Senhor Jesus Cristo utiliza figuras de linguagem, tem uma outra ocasião em que ele diz assim para os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos olham um para o outro: ele está falando isso porque não trouxemos pão. Aí ele: não é isso, cuidado com a doutrina dos fariseus. Então eles observaram literalmente. Então Jesus ele falava, mas você precisa observar quando figuras de linguagem são utilizadas, né? Então, se ele estivesse falando algo literalmente, uma vez que a pessoa removesse o olho direito, ainda ia ter o esquerdo para pecar, né? A mesma coisa com a mão. Então, nós precisamos entender essas figuras de linguagem. Tem um comentarista que eu gosto bastante, que é William Hendrickson, e ele pegou bem o ponto central do que Jesus queria dizer nessa passagem. Eu trouxe para vocês. Ele diz o seguinte: dessa passagem, claramente, olho e mão simbolizam e representam ocasiões de tropeço. Ou, se alguém preferir, a tentação para fazer o mal, as seduções enganosas. O sentido geral da passagem é preciso agir de forma drástica a fim de livrar-se de tudo quanto no curso natural dos acontecimentos te leva a pecar. Esse é o ponto. O pecado requer medidas drásticas. Em outras palavras, se os membros mais preciosos de vocês, os membros mais preciosos que vocês possuem, se tornarem causas do pecado, livrem-se deles. É isso que ele está querendo dizer. Mesmo que seja uma coisa valiosa, importante para você, né? Se ela se transforma numa armadilha te levando a pecar, você deve se desfazer dessa coisa, mesmo que seja algo importante. Por exemplo, José, né, para não pecar contra Deus, ele fugiu da mulher de Potifar. Ele sofreu uma acusação falsa. Ele foi punido injustamente por causa disso, mas ele preferiu sofrer isso do que pecar contra Deus. Pode ser que isso aconteça de muitas formas no contexto de cada um de nós.
Pode ser que por ser fiel a Deus, alguém perca uma promoção ou até mesmo um trabalho, né? Pode ser que por ser fiel a Deus, alguém termine um relacionamento pecaminoso, e às vezes é algo que vai ser doído para a pessoa. Não é fácil você perder, por exemplo, um emprego, não é fácil você terminar um relacionamento, não é fácil você abandonar algo que é importante para você por amor a Deus. Se afastar de certos ambientes. No seu contexto, você tem que parar e pensar: tem alguma coisa que eu faço que pode estar me levando à tentação e ao pecado, que talvez seja melhor eu abandonar, né? Talvez não, é melhor eu abandonar. Pode significar várias coisas, você tem que observar no seu contexto. Algumas verdades, algumas aplicações importantes nós podemos tirar do contexto dessa passagem. Por exemplo, nós aprendemos aqui que a vida presente não é tudo, né? Quando ele vai dizer, né, que é melhor você entrar, vamos ler aqui o texto como está literalmente, ó. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca o lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então aqui ele fala de algo mais importante, né, do que o tempo aqui e agora. Mesmo que você perca um dos seus membros, que você sofra aqui, isso é melhor do que você ir para o inferno. Então, nós entendemos que essa vida aqui não é tudo, que existe um porvir, e nada deve permitir que o nosso glorioso destino seja perdido, mesmo uma coisa que pareça ser preciosa para nós. Eu lembro de uma situação de uma pessoa que ela visitou a nossa igreja, fez todo o processo da classe de novos membros, mas no finalzinho resolveu ingressar num relacionamento e resolveu não entrar na igreja. Então preferiu entrar nesse relacionamento, sair da igreja e nunca mais voltou. Se tem alguma coisa que vai atrapalhar a tua caminhada com Deus, vai te afastar do Senhor, você tem que colocar isso na balança. O que é melhor? Eu ficar num relacionamento, sabe, às vezes com uma pessoa ímpia, porque eu estou apaixonado, ou eu seguir e trilhar os caminhos do Senhor? Por isso que é importante a gente calcular o custo, sabe, de ser um cristão, porque vai te exigir tudo. Jesus vai dizer que aquele que não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, do que a si mesmo, não pode ser meu discípulo, porque ser cristão exige renúncia. Exige renúncia. O que tiver que abrir mão, a gente tem que abrir mão e seguir a Cristo, servir o Senhor, sabe? E a gente tem que parar para pensar, será que não tem alguma coisa que a gente precisa abrir mão? Alguma coisa que está sendo algo que tem nos levado à tentação e ao pecado continuamente? O pecado é destrutivo, ele precisa morrer, nós não podemos brincar com ele. Meias medidas não são suficientes, nós temos que ser firmes contra o pecado. Não dá para pegar leve. Mais uma citação do Hendricks que eu trouxe aqui, ele diz o seguinte: é preciso que queime o livro obsceno, se destrua o quadro escandaloso, se condene o filme que desfibra a alma, que se corte o laço social, muito íntimo, porém sinistro, que se descarte os hábitos perniciosos. Na luta contra o pecado, o crente deve empenhar-se com ardor. Então, meus irmãos, naturalmente, essas ações todas, elas só vão ter um sucesso com a operação santificadora do Espírito Santo em nossas vidas e nossos corações. Então nós devemos ser firmes na nossa guerra contra o pecado, nos fortalecendo no Senhor em constante oração e vigilância. Essa é a nossa posição, mas nós precisamos ser firmes.
aquilo que precisa ir embora, tem que ir embora. Seja um relacionamento errado, seja uma prática, um costume, não sei. Cada um tem que examinar a si mesmo e verificar, será que não tem algum vício que eu tenho que mandar embora? Tem algum hábito que eu tenho que mudar? Tem algo que eu preciso radicalmente abandonar? Tem um pecado que eu estou precisando lidar e eu estou postergando isso? Eu preciso confessar, procurar ajuda, aconselhamento e tratar seriamente desse pecado na minha vida? Ou simplesmente estou colocando tudo debaixo do pano, debaixo do tapete, achando que está tudo bem e não tem problema? Nós não podemos brincar com o pecado. Nós devemos fazer guerra, tomar medidas drásticas. Se um olho te faz pecar, arranca. O olho é uma coisa muito boa, né? A gente enxerga com o olho, mas se ele nos leva a pecar, arranca. Deu para entender o conceito por trás? É necessário ser firme. É melhor perder uma coisa que aparentemente é valiosa, mas está me conduzindo para perdição. É melhor fazer isso do que perder aquilo que é mais valioso, que é a nossa comunhão com Deus. Conclusão: você já parou para meditar na profundidade do significado da lei de Deus? A gente teve a oportunidade de estudar aqui o Decálogo, agora estamos estudando o Sermão do Monte. Vocês observam como isso é precioso para o Senhor? Como é profundo o significado da lei? Você já parou para examinar isso na sua vida? Será que você ama a lei do Senhor? Você tem um deleite em querer seguir os mandamentos do Senhor? É certo que a lei mostra o nosso pecado, e a gente sempre tem que olhar para a lei de forma relacionada com o Evangelho. A gente jamais vai olhar para a lei para tentar nos justificar por meio dela. Mas uma vez que Cristo é que nos livra da maldição da lei, que nos justifica, nós, por amor, vamos obedecer os seus mandamentos. Para nós, os seus mandamentos não são pesados, são o nosso deleite. A nossa alegria é querer obedecer ao nosso Deus. E a gente sabe que tudo aquilo que Ele nos orientou é para o nosso próprio bem. Obedecer os mandamentos do Senhor é sempre o melhor a fazer, para o nosso próprio bem, para a glória de Deus, para uma família bem fortalecida, para um cristianismo saudável. Isso é para a glória de Deus, para o nosso próprio bem. Você já observou a natureza do pecado e se viu humilhado diante de tantas transgressões que já cometeu? É aquela questão da pobreza de espírito. Nossa, quantas vezes eu já não quebrei a lei de Deus? Isso deve fazer o Evangelho se tornar algo ainda mais precioso para você. Como aquela mulher pecadora que foi lá diante dos pés de Cristo e chorou e enxugou as suas lágrimas, né, nos seus pés com os seus cabelos, porque ela sabia, né, o quanto ela era pecadora e quanto ela necessitava daquele Senhor, daquele Salvador, quanto Ele era precioso. Quanto mais a gente compreende a gravidade do pecado, quanto mais a gente compreende a nossa pecaminosidade, mais a gente percebe a grandeza do nosso Salvador. E isso deve levar a gente também a adorá-lo, a amá-lo cada vez mais, a perceber a nossa total dependência e necessidade dele. Quem sabe alguém aqui ainda não se rendeu a Cristo como Senhor e Salvador? Faça isso. A sua obediência jamais vai alcançar aquilo que Deus exige. A única forma de você ter paz com esse Deus, você, pecador que transgrediu a lei, como todos nós, a única forma de você ter paz com Deus é por meio de Jesus Cristo. Não tem outro Salvador. Renda-se a Cristo, encontre salvação e perdão nele, mesmo que você tenha transgredido a lei de formas terríveis. Nele você encontra perdão, salvação. Até o mais vil pecador que se rende a Cristo é lavado pelo seu sangue, se torna mais alvo que a neve, é salvo, é perdoado, encontra paz com Deus, alívio para a sua alma, salvação e caminha para a glória eterna. Isso é maravilhoso. E como cristão, você tem se dedicado firmemente na luta contra o pecado? Ou isso tem sido algo trivial? Já me acostumei.
como eu falei na última vez, jamais diga, eu sou assim mesmo. Não. Lembre disso, você não é chamado a ser assim mesmo. Você é chamado para ser como Cristo. Você considerou já o 7º mandamento, né? Especificamente, você tem lutado contra esse pecado específico que a gente falou aqui? O seu comportamento para com as outras pessoas, principalmente com pessoas do sexo oposto, tem sido um comportamento santo? Você tem levado outras pessoas à tentação e ao pecado por meio de suas palavras, de suas vestimentas, do seu comportamento impróprio? Para pensar nisso. Será que o meu comportamento não pode também estar influenciando outros a pecar? Se você é casado, né, você tem sido fiel ao seu cônjuge, você tem desfrutado do ato conjugal de forma frequente. Os cônjuges que continuamente rejeitam seus parceiros também os expõem à tentação. Isso também não justifica o adultério, pela outra parte, mas na luta contra o pecado, todos devem se engajar. Se cada um fizer a sua parte à luz das Escrituras, a gente encontra o complemento, a gente encontra o caminho certo a seguir. O problema é que às vezes a gente quer fazer tudo do nosso jeito. A gente quer fazer o que dá na telha, o que todo mundo faz. E aí, isso gera mais problemas, mais pecados. Quanto mais nós tivermos uma cosmovisão cristã, uma visão de mundo alinhada com as Escrituras, mais nós vamos crescer em santificação. Alguém falou que aquele que é mais santo é aquele que em tudo concorda com Deus. Então, como é que Deus diz? É assim? Vou fazer desse jeito. O mais santo é aquele que em tudo concorda com Deus. Então, não ficar, não, eu acho que é melhor assim, não sei, a gente fica querendo dar muito pitaco e não olha, às vezes, o que está claro. Deus já disse, é desse jeito, simplesmente obedece. A gente quer ficar discutindo e querendo fazer do nosso jeito e encontrando, né, uma outra alternativa e sempre vai quebrando a cara. É melhor obedecer a Deus. E se você tem encontrado dificuldades nessa área específica, confesse o seu pecado. Procure por ajuda, por aconselhamento bíblico. Busque aquilo que estiver ao seu alcance para combater continuamente o pecado. Né? Não se conforme. Não, isso é normal mesmo. Não, lute. Utilize todas as armas que você tiver no combate contra o pecado. E aqui, para a gente concluir, eu pergunto, o que você precisa abandonar hoje? O que tem te levado a pecar hoje? O que pode ser algo que está sendo como um olho que está te levando a pecar, que precisa ser arrancado? Algo que talvez pode ser até alguma coisa lícita, mas que está sendo agora como instrumento de tentação e pecado, que você não está sabendo lidar de forma adequada. Será que não tem algo que você está precisando reavaliar, remover da sua vida, que tem sido um peso, que está te atrapalhando na caminhada com Deus? Examine na sua vida se tem algo nesse sentido, e se for necessário, tome medidas drásticas. É preferível agradar a Deus do que aos homens. E pode ser doloroso, pode ser algo que você acha que é importante, mas não é mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Eu finalizo com as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6:20. Fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus em vosso corpo. Vamos ao Senhor em oração. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ela sempre nos instrui, ela sempre nos ensina, ela sempre nos admoesta, mas ela também sempre nos restaura, nos corrige, nos levanta. Pai, nos ajuda, Senhor, a colocar em prática esses preceitos. Ajuda-nos, Senhor, mesmo em meio às trevas, sermos luz do mundo, a não nos conformarmos com este mundo, a não agir da mesma forma, Senhor, que não leve em consideração a tua palavra. Que cada um de nós possa examinar a si mesmo e lutar, combater o pecado.
abandonar aquilo que nos afasta de Ti, nos aproximar daquilo que nos aproxima de Ti, Senhor. Que possamos ser santos como o Senhor é santo, ser fiéis aos nossos cônjuges e ter uma pureza nessa área, Senhor. Sabemos que isso é para a glória do Teu nome e para o nosso próprio bem. Notamos nas Escrituras quantos sofreram, Senhor, também por conta do pecado. Que o Senhor nos ajude a termos famílias saudáveis, casamentos saudáveis e uma vida santa diante de Ti. Em nome de Jesus Cristo, amém.